Como é que eu vou apontar um erro para uma pessoa se eu também já cometi? Então, os problemas da minha cidade eu não boto ninguém para resolver. Quem resolve sou eu. Eu pedi a Deus para estar onde eu estou. E Deus me deu. Então, eu não podia fazer diferente. Né? O povo deu a confiança. Eu vim do comércio. O cara trabalha todo dia. Chega no final do mês, tem que pagar funcionário, tem que pagar boleto, tem que pagar tudo. Então, quem vende tem que receber. A minha vida é dedicada 100% ao município. Eu vivo o município. Nunca fui o cara de ficar remoendo conversinha. Eu ia lá e fazia. Pessoas ingratas vai ter em qualquer âmbito que você tiver. Seja na política, seja no comércio, seja no podcast. Mas você tem que entender que a sua vontade de servir aquelas pessoas é maior do que você lidar com pessoas ingratas. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe. Fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar entrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. O meu muito obrigado a você que faz parte desse projeto chamado DDI Podcast. Sou muito grato a Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas, né? Vocês que colocaram o slogan, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Quero pedir a você, se é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente no Spotify, aqui no canal, no YouTube e os famosos cortes, né? Lá no Instagram. Meu muito obrigado mais uma vez a você que é parceiro, patrocinador do DDI Podcast. São vocês que fazem esse projeto estar vivo, estar de pé. Tudo é muito gasto, né? Tudo é muito caro, mas com a ajuda de vocês, parceiros, patrocinadores, faz isso acontecer. Agradecer também a cada convidado que já veio aqui e já esteve do outro lado da bancada, trazendo a sua história de vida, de superação e inspirando tantas outras vidas. Cada convidado que vem aqui traz a sua história de vida e hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, da sociedade alagoana, marcante. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai marcar a sua vida e emocionar também. Hoje nós estamos aqui com ele, prefeito de Coité do Noia, Bueno Higino. Acertei? Acertou. Boa noite, doutor. Boa noite, meu irmão. Quero agradecer, né, o espaço, o convite. Eu fico muito honrado aqui a gente poder bater um papo, mostrar à população aí o que é a vida de um político, né? Coisa boa, coisa boa. A gente sempre inicia com uma pergunta, ainda que saibamos quem são cada convidado que aqui vem, mas eu quero ouvir do senhor. Quem é o prefeito Bueno Higino? Conta pra gente. Mas o prefeito Bueno Higino é um jovem, né, de 35 anos. Morei a vida toda na capital. Vim para o Coité aqui com 19. Né, tive a oportunidade aí de exercer a função de secretário municipal da Ciência Social. E foi quando tudo começou, aí foi um pontapé inicial à vida pública da gente. O senhor é natural de? Sou natural de Maceió, fiz ensino médio, iniciei a faculdade também em Maceió e terminei, né, por ironia do destino, já no início do mandato do meu pai, saindo da capital e vindo para o município de Coité, né? Qual foi o curso que o senhor iniciou? Eu fiz 5 vezes faculdade, né? Já começa por aí! Já começa a polêmica. Bora lá. Eu fiz 5 vezes faculdade, não terminei nenhuma das 5, né? Mas, assim, quando eu cheguei em Coité, meu pai na época sempre foi um cara muito trabalhador. E ele não era de mão beijada a ninguém, não, né? Então, eu me recordo como hoje, ele chegou para mim e disse assim, o que é que você sabe fazer? Né? E na época a gente estava iniciando um trabalho muito importante, né, no esporte educacional, que é a inserção de crianças, meninos, meninas, pessoas com deficiência. Então, a gente começou a rodar, né, o Nordeste, na época, no intuito de implantar o esporte educacional. E aí, o que eu sabia fazer era natação. Então, fui nadador profissional
E a gente teve, numa dessas capacitações, teve a ideia de criar um núcleo de esporte educacional no município, com a natação como o esporte prioritário. E aí eu passei a dar aula de natação às crianças, né, na época carente, sem receber sem receber salário da prefeitura. Na época eu recebia mesada do município. E logo após isso eu tive a oportunidade de exercer o cargo de secretário. E foi quando realmente a gente deu um pontapé inicial, né, na nossa carreira política. Como é que... Vamos lá. Hoje o senhor é prefeito do município de Coité do Noia, né? Cidade que é daqui do estado de Alagoas, para você que está nos acompanhando. Mas eu quero ouvir do senhor como é que o senhor entra na política. Porque o senhor é muito jovem, 35 anos, e aí quebrou muitos paradigmas, muitos protocolos, inovou a política, diga-se passagem, no estado de Alagoas. Como é que o senhor entra aí na política? Na verdade, foi o seguinte. Essa minha inserção no esporte educacional do município foi um pontapé, certo? Então eu passei logo a quebrar um paradigma muito grande, que era o filho do prefeito dar aula de natação à criança carente. Então muitas vezes eu cheguei na prefeitura de bermuda, de toalha, com a toalha nas costas, levando o gato da minha mãe, levando o gato do meu pai, porque eu estava fazendo aquilo ali. Então era um negócio muito, muito diferente, né? E aí quando eu tive a oportunidade, na época a minha tia exercia a função de secretária, de sair, o meu pai me chamou e perguntou se eu era apto a exercer a função. Eu disse, pai, eu não tenho condição técnica de exercer a função, mas eu sei cuidar do povo. Eu sei tratar bem o povo. Que foi o que eu fiz a vida toda, né? Eu fui dono de supermercado. Nasci e me criei dentro do supermercado. Então, esse hábito de lidar com as pessoas já era natural, né, do comércio. E aí eu reuni a minha equipe na época, dei, né, a condição para que eles exercessem a parte técnica. Todo funcionário efetivo e contratado na época tinha essa base técnica, e eu estava ali de frente ajudando a população. E um lema que eu tinha muito grande era ajudar as pessoas, infelizmente, sem olhar quem. Eu nunca fui de estar perguntando, porque não tinha participado da eleição no município. Então eu não tinha como, por exemplo, mencionar a pessoa que tinha votado no meu pai e a pessoa que não tinha votado no meu pai, para que eu pudesse ajeitar um Bolsa Família, para que eu pudesse dar um botijão de gás, dar uma matéria de construção, ou resolver qualquer que fosse o problema social daquela pessoa. E aí, na época, gerou muita repercussão, porque existiam pessoas que não tinham essa prática política. Na época, queria que eu ajudasse somente as pessoas que tinham votado no meu pai na época. Eu não era do município, como é que eu ia adivinhar? Né? E por várias vezes ainda cheguei a entregar a chave da prefeitura, da assistência social para o meu pai, dizendo que se fosse para fulano ou ciclano mandar na secretaria, pudesse me demitir, que eu estava fora. Mas enquanto eu fosse secretário, eu fazia do jeito que eu queria. E aí isso foi gerando muita repercussão. Eu passei a atender 300 pessoas no dia. E aí foi surgindo isso tudo, né? Mas, de fato, exercer a função como político mesmo, isso foi... Já em 2010 eu já comecei a fazer política, a campanha, né, propriamente dito. Em 2010 o meu pai adoeceu com câncer, né? E ele teve que se afastar da campanha. Na época era a campanha de deputado, eu passei a fazer a primeira campanha em 2010. Em 2012 eu fui cogitado ainda a ser candidato a prefeito no lugar do meu pai, mas o meu pai pediu para participar da campanha, e essa campanha quem fez fui eu. Foi a campanha que perdemos a eleição. E 4 anos depois eu me tornei o vereador mais votado da história, né? Na época, né? Em que ano foi? 2016. Foi 2012, 2016. Vamos lá. Coité do Noia tem quantos habitantes? São 10.800. E aí, nessa primeira eleição, foi o mais votado. Quantos votos foram? 723 votos. E aí, o senhor... Detalhe, faltando 30 dias para a campanha. Eu decidi ser candidato na véspera da convenção. E aí, quando o senhor assume o cargo e a posição de vereador, o que muda? E quais são os desafios? Aí é uma coisa... Foi uma vivência muito boa, na época, com o Poder Legislativo. Só que também foi uma vivência, assim, de muito peito. Muitas vezes eu saía de casa e dizia assim, mãe, se eu morrer, você já sabe de onde veio. Mas eu vou para a guerra. E eu saía de casa para a guerra mesmo. Eu fechei escola, eu botei Ministério Público para cima. Eu toquei terror como vereador. Assim, mas também, diante da situação que eu via, não tinha como não fazer diferente. Porque é o seguinte, eu nasci e me criei na capital. E comercializei no bairro de periferia. Qual era a situação que a gente vivia? Pescadores, pessoas de baixa renda, pessoas, uma porcentagem, por exemplo, a gente via de crianças, de adolescentes, aidéticas, porque às vezes se prostituía cedo para usar droga.
entendeu? Mas era um bairro muito bom, um bairro muito acolhedor. E eu vivia uma realidade diferente porque eu tinha condição de estudar nas melhores escolas do estado. Então, se a gente tivesse o poder na mão e não poder mudar a vida do povo, para que você viu o seu poder? Entendeu? Então, como vereador, eu não tinha o poder de executar a ação, mas eu tinha como cobrar. E aí eu comecei a fazer um trabalho que não existia no município, que era de cobrança de fato. Não é você falar, é você ir lá e fazer. Você buscar o Ministério Público, você denunciar, você cobrar, você insistir, você sair fora da caixa. E aí a gente foi fazendo. E aí foi de 2014 até que... 2016 a 2020. 2016 a 2020. Foi. E aí tentou se reeleger? Não, aí eu já, na verdade, durante a campanha de vereador, eu já subi no palanque afirmando que seria a primeira e última vez que seria candidato a vereador. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer o que eu queria. Então, era o processo que eu deveria fazer, porque eu já estava afastado do município há quase 4 anos, né? Então, eu tive que sair para tomar de conta das minhas coisas. Meu pai estava doente. Nesse período de tempo, meu pai faleceu. Então, eu tive que tomar de conta do meu comércio e da minha família. Então, eu não tinha como ficar no município. Então, eu me tornei vereador depois de 4 anos, mas eu já morando, já de volta em Maceió. E de 2016 a 2020, eu também continuei em Maceió. Porque eu não tinha como dar conta da política de assistencialismo, né? Recebendo, por exemplo, um salário de vereador. Eu não podia viver de política. Eu tinha que viver do meu comércio e fazer a política. Então, retornei para Maceió, continuei morando em Maceió, sendo vereador de Coité. E aí, toda semana, mas não perdi nenhum evento, nunca perdi uma sessão de Câmara, nunca perdi o meu compromisso diário de ser vereador. Tanto na parte de assistencialismo, quanto na parte propriamente dito, para que serve o Poder Legislativo, né? De fiscalizar, de buscar uma melhoria da qualidade de vida do povo, né? E aí, vamos lá, 2020 encerrou o seu mandato. Isso. E aí, qual foi o próximo passo? Aí eu já fui candidato a prefeito. Quando surgiu aí a ideia de vir como candidato a prefeito? Já surgiu no palanque de vereador. Eu já deixei dito. Quem quiser votar em mim, vote. É a primeira e última vez, para vereador. A próxima eu sou prefeito. E aí, como foi a repercussão na cidade? Aí, na verdade, é o seguinte. Aí foi... Primeiro, a população ela tinha um sentimento de que a gente tinha passado por uma derrota, né? A família que a gente perdeu, ela nunca tinha perdido uma eleição, né? A gente tinha saído de uma derrota para prefeito em 2016 e a pessoa que eu apoiei foi candidato contra mim. Então, a oposição naquela época se dividiu em 3. E a situação, que era do prefeito que perdeu, estava quieta. Então, a probabilidade da gente perder era gigante. Só que eu só tinha uma alternativa, que era ir. E fui, e ganhei. Foi 4 candidatos. E eu fui contra 3 e ganhei. Isso foi no ano de? 2020. 2020. Já dando uma das maiores votações, eu acho que nas últimas 4 eleições, a maior diferença foi a de 2020. A de 2024, aí não se fala, não. Aí foi a maior da história. Peraí, a gente vai entrar daqui a pouco sobre a política e a reeleição. Mas, normalmente eu faço essa pergunta já próximo ao final do episódio. Mas aí eu quero... O senhor falou aí sobre alguém que o senhor tinha apoiado. E aí, essa pessoa, ela veio como candidato. Foi, na verdade, na época, eu tentei fazer uma aliança, né, política. Na época, eu tentei fazer uma aliança política, acreditando que a articulação política é o melhor caminho para que você tente unir as forças, né? Mas, infelizmente, os nossos projetos se encaminharam de forma diferente. E eu fui candidato, como a pessoa também foi candidata, né? Na época, só mudou a chapa. Não repetiu as mesmas pessoas, mas inverteu a chapa de 2016. Né? Aí foi candidato também, todo mundo foi para a eleição, e na época eu era favorito a não ganhar a eleição, né? A pergunta que eu sempre faço no próximo ao término de cada episódio, e aí eu quero antecipar ela, é que o senhor, como figura pública, esteve como vereador, e aí, prefeito atualmente, a gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada. Mas tem pessoas que, num lapso de tempo, se esquecem daquilo que a gente fez outrora por elas. E aí surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Olha só, é o seguinte. Primeiro, você tem que pôr na cabeça que a sua obrigação moral, legal
E eu não sei se é a palavra certa, mas a tara que você tem de ajudar o povo é maior do que você lidar com pessoas ingratas. Você tem que entender isso. Pessoas ingratas vai ter em qualquer âmbito que você tiver. Seja na política, seja no comércio, seja no podcast. Mas você tem que entender que a sua vontade de servir aquelas pessoas é maior do que você lidar com pessoas ingratas. E aí você exclui e toca a vida e pronto. E vamos lá. O seio da política, o âmbito da política é um lugar que é muito bom, né? A política em si, por si só, ela é muito boa e ela é necessária para a sociedade. Entretanto, na política também acontecem muitas coisas que deixam a sociedade triste e os políticos também. Com certeza. Diariamente você lida, por exemplo, meu telefone só toca para resolver problema. Ele não toca ninguém para bater palma nem para parabenizar, não. Só toca para resolver problema. E de todas as naturezas. Problema pequeno como problema grande. Né? E eu faço questão de participar da vida das pessoas diariamente. Então, os problemas da minha cidade eu não boto ninguém para resolver. Quem resolve sou eu. Entendeu? Seja tanto na parte política, na parte administrativa de outros setores, como, por exemplo, o Conselho Tutelar atua, mas atua comigo. Entendeu? A Polícia Militar atua no município, atua, mas atua comigo também. E a gente vai bolando uma estratégia para que o município rode. Hoje a gente tem um município que é o melhor município da 5ª região em termos de educação. A gente tem um município que não tem assalto. A gente tem um município que reina a paz. Esses são 5 anos. Entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, o município circunvizinhos aí, rotineiramente você vê assalto, assassinato, enfim. Você pega o município de Coité do Norte, você pode dormir lá com a porta aberta. Né? E isso não era a realidade que se vivia no município de Coité. O senhor vem para a eleição. Quantos votos o senhor tirou na primeira eleição? 3.022. 3.022. E aí, na segunda eleição? Não, na primeira eleição eu tirei 3.400 e pouco. Na segunda eleição eu tirei 5.600 e pouco. E aí, como foi vir para a segunda? Para a reeleição? Então, aí para a reeleição, o pessoal já tinha tido a experiência de vivenciar o meu trabalho como secretário, como vereador e já como prefeito. Então, de cara, eu tinha parcerias, tanto no âmbito do Estado, né, quanto no âmbito federal, que me deram a possibilidade de mudar a cidade toda. Então, eu já tinha aí 30, 40 milhões de obras feitas, né? Tinha a tara de eu disputar essa eleição, que, na verdade, foi contra o meu maior concorrente. E aí, para mim, era a eleição que eu vivi para ter, né? Na verdade, eu sonhava em ver uma eleição do pai dele contra o meu pai. Na época, o meu pai faleceu, depois o pai dele faleceu e não se enfrentaram politicamente. E aí eu vivi para ver essa disputa. E aí eu fui para cima com a maior disputa que tinha, até porque tinha rancores de política, enfim. E aí eu fui para cima com força mesmo e dei a maior votação da história. A maior votação da história. Que foi quantos votos? Foi 5.600 e pouco, com 74,93% de voto. O senhor falou aí, e bem ressaltou, que os poderes atuam no município de Coité do Noia, mas o senhor faz questão também de estar presente, atuando junto com esses poderes. Como é que o senhor vê a política no estado de Alagoas? Você fala em âmbito do Estado mesmo? Do Estado. Olha só, eu vejo o Estado hoje, ele precisa a política ser reformada. Principalmente no âmbito da saúde. Eu falo pelo Agreste alagoano, né, que é onde a gente tem mais convívio. O Agreste hoje ele está órfão de saúde, da saúde pública. A gente precisa urgente rever isso aí. Todos os dias pessoas sofrem acidentes, pessoas entram em fila de espera para cirurgia eletiva. A realidade do estado de Alagoas ainda é uma realidade muito humilde, né? O estado dificulta um pouco o crescimento socioeconômico das pessoas. Vou tirar pelo Coité. Coité hoje é berço na produção de camarão e na produção de abacaxi. Então, hoje, Coité é a maior produtora de camarão do estado de Alagoas, como é uma das maiores produtoras de abacaxi. Aí, quando você vem, por exemplo, para a parte de desburocratização, né, para a implantação das produções, o Estado, no lugar de ajudar a desburocratizar, o Estado dificulta. Entendeu? E aí, o que é que faz? Você faz travar isso.
Por exemplo, o município de Coité de Noia, hoje, você vai comprar uma tarefa de terra hoje, nos municípios vizinhos, é o município que tem tarefa de terra mais cara. Porque ele hoje tem uma reforma agrária natural, onde cada pessoa tem um pedaço de terra. Então, ela mesmo planta, ela mesmo sobrevive disso aí, né? Então, você vai para outras cidades, por exemplo, a tarefa de terra é 10, 12 mil, 15 mil reais. Hoje, o Coité é 20, 25, 30, 35 mil reais. Terra de plantio, né? Então, você não compra terra menos do que isso. Hoje, o Coité de Noia não tem casas feias. A gente tem, claro, tem algumas comunidades que têm, né, casas mais humildes, mas hoje o Coité de Noia é um campo de obra. Hoje tem comércio no Coité de Noia vendendo mais de R$1 milhão, na cidade pequena, que tem vários comércios da mesma natureza. Né? Então, o Coité de Noia hoje tem um avanço econômico. Por quê? Porque a gente tira a burocratização disso. Hoje, para você criar uma empresa no Coité de Noia, não tem dificuldade. Vou citar aqui, por exemplo, o condomínio. O condomínio que se implantou no município de Coité de Noia, na gestão passada, não conseguiu vender uma casa. Na nossa gestão, ele já está fazendo está para fazer mais um loteamento de 1.000 lotes. Já se implantou outro loteamento do lado que não sei nem quantas casas tem vendida. O loteamento não tinha nem liberado a energia. Para você ter noção. Por quê? Porque eu não burocratizei. Tive uma reunião muito rápida, fui chamado pelo dono, uma reunião acho que de 5, 6 minutos, e eu disse, não, toda a documentação que você precisar, você traga para mim que a gente resolve. Se a parte for prefeitura, está resolvido, com 24 horas. Então, para que eu vou ficar segurando uma documentação para que ele faça uma casa? Aí, vamos lá. Essa pessoa em si é o Doda, é o condomínio Oasis. Então, o Doda é natural de Itaquarana. Ele tem o material de construção em Itaquarana. Mas a mão de obra é do Coité. E depois dessas casas feitas, você vai mudar o piso, você vai mudar a cor da casa, você vai botar uma pia diferente. E tudo isso vai gerar economia onde? No município de Coité. Então, para que eu vou burocratizar? Para que o cara não venda. Quanto mais ele vender, mais o comércio vende. Mais emprega pessoas. Então, hoje o município de Coité, para você ter ideia, eu tenho hoje 2.000 funcionários trabalhando na prefeitura, cerca. Você bota aí 2.000 vezes 4, que funciona uma família. Dá 8.000 pessoas. No município do Coité deve ter, no mínimo, 500 pessoas fichadas nas empresas amigas da gente. Por exemplo, Andrade, S-Pessoa, Unicompra, Bela Compra. 500 pessoas vezes 4 dá 2.000. 2.000 com 8 dá 10.000. A gente tem uma população de 10.800 pessoas, ou seja, quase todo mundo é empregado. Entendeu? Então, as coisas fluem. Agora, infelizmente, o nosso estado não está caminhando dessa forma. Né? O senhor, 35 anos, é jovem, e aí, querendo ou não, o fato de ser jovem, ainda que com vasta experiência, causa em alguns a dúvida. E alguns até chegam a subestimar. Claro. E aí eu queria ouvir do senhor, hoje mais não, mas no início, como é que o senhor lidava aí com essa ideia de subestimarem o seu potencial? Mas assim, eu nunca liguei não para o que as pessoas falavam. Nunca fui o cara de ficar remoendo conversinha. Eu ia lá e fazia. Entendeu? Então não adianta a gente ficar aqui. Porque o cara não vai acreditar em você e tal. Você tem que levar e trazer o resultado. O resultado parte de articulação política, parte de você, por exemplo. Eu faço política como? Eu não faço política chegando aqui no deputado, por exemplo, e dizendo, olha, eu vou lhe dar aqui 2.000 votos, 3.000 votos, você vai me dar X de dinheiro. Eu não faço política assim. Eu faço política da seguinte forma, eu vou lhe dar o voto e eu quero que você me ajude a administrar. Me traga recurso, me traga a obra. Porque a obra, ela vai me trazer o voto. Ela vai me trazer a minha continuidade do meu trabalho. Né? E a satisfação do povo. Obra traz qualidade de vida. Se você pega uma escola, por exemplo, eu tinha uma escola, José Custódio, que era uma escola desgraçada. Vou citar aqui a escola Buenigino, uma escola que eu fiz, 3 milhões de reais, no sítio. Escola tempo integral. Foi a primeira escola implantada tempo integral. Hoje a escola é o maior IDEB de todas as escolas, dentro de um sítio. Entendeu? E se você comparar a Arapiraca, é piada. Porque a Arapiraca não chega perto. Né? E o que eu estou falando a gente prova porque tem os resultados do IDEB, tem os resultados da 5ª região, entendeu? Hoje nós somos os 16º do estado e o melhor da 5ª região da educação. E vem dessa escola. Então, como é que a gente faz? Parceria. Né? Se a gente está junto politicamente, eu não quero dinheiro para mim, eu quero obra, eu quero desenvolvimento, eu quero mudança de vida do povo. E aí não tem outro resultado. Quem trabalha, ganha.
Essa é a soma, a matemática da política. Tem quantos vereadores na Câmara Municipal de Coité? São 9. 9 vereadores. 9 vereadores. Surge o projeto de lei, mas em algumas das situações precisa ser aprovado pela Câmara dos Vereadores. Todos. E aí, como é que funciona essa articulação com a Câmara? Hoje, de 9 vereadores, eu tenho 8. A única oposição que eu tenho na Câmara de Vereadores é um primo meu, mas também não tenho muito problema. Até porque é o seguinte, tudo que vai para lá, para dentro da Câmara, a gente tem uma segurança jurídica e administrativa. Então, por exemplo, se você vai fazer, vou citar aqui o último projeto de lei que a gente mandou, que foi a atualização previdenciária. Isso é um assunto importantíssimo demais. Que seria tirar juros e multa dos parcelamentos previdenciários existentes pelos outros prefeitos. Isso é uma dívida de 12 milhões de reais, mais ou menos. E fazer o reparcelamento. E também fazer a atualização diante a lei federal. Então, isso já tinha ido para a Câmara, já tinha voltado, não tinha sido aprovado. Coité de Noé era a única cidade do estado de Alagoas a não aprovar esse projeto. E ele foi novamente esse mandato, já com a maioria, né? Então, começou-se a discussão do porquê, de queria saber de quanto era a dívida e tal. E eu estava presente nessa reunião. E essa reunião eu matei da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês criem uma comissão. Todos os vereadores. Vão no Ministério Público Estadual e façam uma denúncia. E qual seria essa denúncia? Busquem nos últimos 20 anos, 15 anos, quem são os devedores dessa dívida previdenciária. E depois que vocês tiverem na mão isso aí, vocês vão no Tribunal de Contas, vocês vão no Tribunal Regional Eleitoral e façam uma denúncia para quem dever não ser candidato. E aí eu vou esperar vocês irem. E questionei até o próprio vereador, que era oposição. Disse, vamos lá, vamos fazer parte dessa oposição, dessa comissão de fiscalização. Por quê? Porque eu não devo um patronal previdenciário. Então, para mim, estava tudo ok. Eu só queria ter uma condição no município melhor para pagar as dívidas deixadas pelo povo, que me antecedeu. Porque amanhã ou depois, quem vai sofrer com isso aí são os funcionários efetivos, quando se aposentarem. Você já imaginou pegar na mão de uma pessoa que não dê continuidade a isso? Se 3, 4 milhões numa conta previdenciária, não é nada não, dura 10 meses, 1 ano. E depois disso aí, o que é que vai fazer? Só tem um jeito de pagar, tendo que demitir funcionário. Então a prestação de serviço no município cai, para que a gente possa pagar o funcionário aposentado. Porque você vai fazer o quê? Vai matar o cara de fome? Com 80 anos, com 70 anos? Ele vai deixar de receber? As pessoas que estão nos assistindo, e aí, vamos lá, tem muita gente que conhece a velha política. E aí vem o senhor, jovem, quebra paradigmas, com a nova roupagem para a política. Só que existe, e o senhor mesmo falou aqui, de pessoas que a gente ajuda, e eu trouxe o tema da ingratidão, mas dentro da política existe a famosa trairagem política. Como é que o senhor lida aí, às vezes, com aquele que o senhor ajuda, e daqui a pouco ele sai do grupo, se já aconteceu? Olha, até hoje, graças a Deus, eu não tive... na minha gestão, né? Eu já presenciei isso em outras gestões. Mas até não culpo, porque paralelo a isso, paralelo ao nosso trabalho da parte administrativa, paralelo ao cotidiano que as pessoas veem no meu Instagram, que é a brincadeira, a resenha, o jeito leve de tratar a política, eu também sei fazer articulação política, certo? E a articulação política é feita com compromisso. O cara não cumpriu o compromisso comigo. Tudo bem, beleza. Quem vai perder é ele. Porque no final, quem trabalha ganha a eleição. E aí a pessoa só faz compromisso comigo uma vez. Porque eu também não sou de descumprir compromisso. Se eu tenho um compromisso com você, eu vou cumprir. Entendeu? Não tem outra alternativa. A política se faz com compromisso. Se você fez, se você deu a sua palavra, cumpra. E aí a pessoa que descumprir com você, acabou-se, pronto. Você não tem mais compromisso com ela. Né? A minha parte eu fui, fiz e cumpri. Então, quem descumprir, infelizmente, amanhã ou depois, não vai poder chegar para mim e cobrar. Mas e aí, você vai perder a eleição por isso? Não, não perco a eleição. E outra coisa também, se eu perder a eleição, eu não tenho problema com perder a eleição. A minha vida segue tranquilamente. O que eu fiz pelo povo, eu agradeço demais. A gente, quando se dedica, porque eu dedico a minha vida 100% para isso, né? Hoje eu não tenho tempo de olhar um gado, não tenho tempo de olhar andar de um cavalo, eu não tenho tempo de fazer nada na minha vida. A minha vida é dedicada 100% ao município.
Eu vivo o município. Entendeu? Então, se a gente perde uma eleição, quem vai perder não sou eu, é a população. Vai perder um cara dedicado, vai perder um cara de fácil acesso, né? Por exemplo, eu atendo hoje 90% mulheres. A mulher que o marido vai para a roça, por exemplo, vai trabalhar, e a mulher que fica em casa, que vai na prefeitura, por exemplo, reivindicar um Bolsa Família, reivindicar uma água, reivindicar um exame, ou um material escolar do filho, sei lá, qualquer problema, um exame, alguma coisa do tipo. Essa mulher vai me procurar no bar, eu tomando cachaça? Não vai. Ela não vai. Ela vai me procurar na minha casa, ela vai procurar na prefeitura. Mas se eu estiver num bar tomando cachaça, jogando baralho, ela vai me procurar? Não vai. Aí o município vivenciava o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o gestor onde? No bar, bebendo e jogando baralho. E hoje o cara vivencia eu na rua, andando de pé, andando de moto, na academia, ou dentro de uma prefeitura. Eu vou todo dia para a prefeitura. Eu tô indo na minha casa. O cara fala comigo, mas domingo o prefeito tá onde? Tô no curral do gado, tomando meu café da manhã. Então o cara fala comigo a hora que quer. Eu posso resolver o problema? Posso. Posso não resolver? Posso também. Mas ele vai me encontrar. Agora, eu duvido uma mulher... E até perguntar a você deixaria sua mulher ir no bar atrás do prefeito para resolver alguma coisa? Jamais, é doido. Entendeu? Então, só é querer voltar, só é voltar. O senhor postou recentemente, né, nas redes sociais até um vídeo engraçado que quando o político chega num carro bom, ele tá roubando. E quando chega num carro ruim, um carro velho, ele tá quebrado. E aí existe um preconceito social. Onde que o político, quando tá num carro bacana, de fato... Não, tá vendo aí, ó, tá roubando dinheiro público. E o senhor é um homem muito bem sucedido. E eu queria que o senhor falasse pra gente aí. Olha só, o meu pai sempre foi um cara trabalhador. Certo? A gente negociava, a gente tinha supermercado há mais de 35 anos. A vida da gente sempre foi trabalhar. Então, assim, só que o meu pai nunca foi cara de gostar de carro e tal. Tem um tio meu que era doido, fanático por carro. E eu sou doido, fanático por carro, por moto. Sempre tive isso. Sou piloto de moto velocidade. Já tive um monte de carro, já tive mais de 70, 80 carros. Só que eu nunca deixei de esconder o que eu gostei. Né? Se você fizer, por exemplo, um aparato da minha vida, eu quero que alguém me diga qual foi a tarefa de terra que eu comprei, o prefeito. Qual foi a fazenda que eu comprei, prefeito? A fazenda que eu tenho é porque o meu pai tinha antes de eu nascer. Certo? E o pedaço que eu comprei na época, que quando meu pai morreu, foi dividido, né? Metade para minha mãe, metade para mim e para minha irmã, foi comprado com a indenização deixada dos nossos bens pagas pela Braskem. Fora isso, eu não tenho aquisição de fazendas. Eu tenho um carro porque eu trabalho. Tenho meu gato, tenho meu camarão, são as minhas atividades econômicas que toda a vida eu tive. Então, não é porque eu tenho que eu vou deixar de comprar um carro. Eu ando numa Pop, eu ando num carro velho, eu ando num carro bom. Né? Eu tenho os meus gols, eu ando em moto de alta cilindrada. E do jeito que eu ando na capital, eu ando dentro da minha cidade. Eu pago na praça, eu boto o menino em cima, eu pago para comer para tomar meu sorvete, para comer meu sanduíche. E nunca liguei para isso, não. O povo tem que olhar para mim como prefeito que traz resultado. Não é no carro que eu estou andando. E no carro que eu ando, eu dou carão no povo, eu levo o povo. Para mim não tem frescura com isso, não. Muito se fala aí, os autores já mais antigos sempre falavam dos 3 poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário. Mas aí surge, e alguns autores até falam sobre a mídia. E aí eu quero ouvir do senhor como é que o senhor vê, como é que o prefeito Bueno Gino enxerga a mídia na atualidade. Olha só, a mídia, talvez ela tenha mais poder do que os 3 poderes hoje. A mídia se tornou algo gigantesco. Gigantesco. No mundo todo. Então, existe até um ditado no marketing, no marketing político principalmente, que uma mentira contada várias vezes, ela se torna a verdade absoluta. E para você tirar isso aí é difícil demais. Então, a mídia ela tem o poder de levantar, como ela também tem o poder de destruir. Só que a gente também tem a nossa mídia própria. Então, hoje, os veículos de comunicação, por exemplo, o Instagram, antes o Facebook, tal, hoje o Instagram, o TikTok, ela lhe dá a oportunidade para que você demonstre rotineiramente o que você é. Então, eu era avesso a esse tipo de coisa, mas eu comecei a mostrar à população que eu sou um cara normal, que eu ando de bermuda, que eu ando de cavalo, que eu tomo minha cerveja,
que eu chego numa escola que eu brinco com os meninos como a gente brinca com o nosso filho. Hoje eu postei, pegando no pé de uma menina, e você está entendendo? Então, a população e a população das cidades circunvizinhas começaram a entender de que não adianta você ser um político de terno e gravata e nas costas você fazer diferente. Né? Você tem que estar lá de terno e gravata quando é propício para estar, né? Que é numa reunião, que é em Brasília, quando você tem que estar no ministério e tal, né? Quando você tem que representar a população, mas você tem que ser o cara que está lá de regata na academia, malhando com o seu eleitor, que você tem que estar lá numa praça tomando sorvete com o filho do seu eleitor, você tem que estar jogando bola no ginásio com o seu amigo, com o seu eleitor. Então a população quer ver você de todas as formas, e não você numa capa. Não adianta você fazer capa para quê? Então, e aí eu fui fazendo e graças a Deus essa mídia, quando você se depara, por exemplo, com a mídia, você sabe que existe mídia que é comprada, né? Uma mídia que vai lá postar o que ela quer dizer sobre você. Então, quando você passa a usar a sua mídia pessoal, a própria população e as cidades circunvizinhas passam a lhe defender. Eita, peraí, eu acho que não é assim, não. E quando a gente se defende, a população passa a acreditar. Entendeu? Então, nunca tive problema, por exemplo, com o legislativo, nunca tive problema com o judiciário. E também os problemas que eu tive com a mídia ruim, eu mesmo vou lá e desminto. Nada melhor do que a verdade, né? E a gente vai se... Boa. Se você é novo no canal, eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, para que mais vidas possam ser impactadas. Não saia daí, não. Fica aí, né? Aproveita. Muita coisa boa a gente ainda tem para conversar aqui com o Bueno Gino, prefeito de Coité do Noia. Tem muita gente que está nos assistindo e tem jovens que galgam aí a entrar na política. Qual é o conselho que o senhor dá? Coragem. Assim, depois eu vou fazer um livro do que eu já apontei na política também, porque tem muita história aí, tem muita resenha que eu já fiz na política. Porque a política é o seguinte, a gente, principalmente o pleito eleitoral, né? As resenhas são do pleito eleitoral. Nem todo mundo ela tem a mesma ética de fazer o pleito eleitoral como a gente. Então, assim, eu vou pro pleito eleitoral buscando voto, mas eu não vou xingando o meu adversário, eu não vou baixando o nível da política. Eu acho que não cabe mais esse tipo de politicagem, né? Mas a gente não espera isso do nosso adversário. Então, a política ela tem o lado bom e ela também tem o lado ruim, né? E a gente precisa entender que não adianta você ter o maior sonho do mundo. Eu tenho um sonho de mudar o Coité. Eu tenho um sonho de mudar Arapiraca ou mudar o estado de Alagoas. Você tem que entender que você tem que ganhar. Você só muda se você tiver o poder na mão. Então, o que é que precisa para você ganhar? Eu tenho que fazer articulação política, eu tenho que ir para cima, eu tenho que mostrar... Por exemplo, uma das coisas que eu me senti... assim, um peso muito forte em mim quando eu fui candidato, pela primeira vez, foi o seguinte: eu sou o cara órfão de pai, não tenho pai, e os meus tios todos moravam na capital. Então, eu fui para o Coité com quem? Quem ia me proteger? Eu com 24 anos de idade. Né? Eu poderia estar entrando numa guerra sem saber quem ia me proteger. E uma coisa que eu disse à minha mãe: sabe, eu estou indo. E só saio quando eu virar prefeito. Ou se me matarem. Agora, só tem duas alternativas. Ou eu monto, ou vão me montar. E aí eu preferi montar do que ser montado. Então, sempre botei isso na cabeça de que eu tinha que ganhar, porque eu não poderia ver um filho de um pobre voltar para casa às 10 horas da manhã porque não tinha merenda na escola. Uma pessoa pedir uma água e levar um dedo quando virasse as costas. Então, se Deus me deu a oportunidade de gritar e o povo escutar, eu tinha que ir para a guerra. E quem vai seguir um político fraco? Quem vai para a guerra com o político se o político está se escondendo? Então, se for preciso gritar, a gente vai gritar. Se for preciso ir para a tapa, a gente vai para a tapa. O que for preciso fazer, a gente vai fazer. Agora a gente ganha a eleição. E eu fui para a rua. E ganhei a eleição. O fato do senhor ser jovem e trazer uma mentalidade nova para a gestão e para a atuação acaba, de certa forma, repercutindo e causando, diga-se de passagem, constrangimento numa política antiga. Em algum momento, já chegou a ser ameaçado? Não, assim, politicamente, já teve um fato aí quando eu fui vereador, né? Que na época, nessas minhas fiscalizações,
eu fiz uma fiscalização, uma solicitação ao o Ministério Público Estadual, que poderia respingar nas outras câmaras, né? E na época eu fui chamado, fui questionado. Bueno, rapaz, é porque isso aqui e tal vai respingar e tal. Eu disse, olha, deixa eu dizer, você me chamou para aqui, para isso. Na época foi um tom de ameaça, né? Você me chamou aqui para isso? Não, porque, olha, eu estava trabalhando. Eu trabalho, estava no supermercado. Se você me chamou aqui para isso, eu vou dizer uma coisa. Eu não sou ladrão. Se você é, o problema é seu, seja preso. Eu estou fazendo meu papel. Agora, se só for isso, me diga que eu vou embora, estou me levantando e vou embora. E saí embora, fui embora. Nunca tive medo, não. Nunca tive medo, não. E nem tenho medo. A gente só morre no dia que Deus permitir que morra. Não tenho medo, não. Eu faço o meu. Se for para cobrar, eu cobro. Não sou o cara que se resume a cobrar somente para o meu município. Se eu estiver aqui em Arapiraca, por exemplo, a nível estadual, a nível municipal, e tiver uma cobrança para fazer, eu vou fazer. Né? Porque já pessoas... Eu tô andando no shopping. Aí uma pessoa daqui de Arapiraca me reconhece. Ou, por exemplo, eu já fui no shopping aqui de Arapiraca e me deparei com uma pessoa precisando de uma cadeira de roda para uma criança. Ah, porque ela é moradora de Arapiraca, eu vou negar? Eu tenho a oportunidade de dar uma cadeira de roda para aquela pessoa? Só se eu fosse muito filha da puta, né? De não doar uma cadeira de roda, custa o quê? R$300? 300 e poucos reais? Né? Tem gente que é muito omisso ao que você está vendo, pô. Você representa, eu sou um dos 102. Entendeu? Não diferencia, por exemplo, o prefeito de Arapiraca, o prefeito de Maceió, ou de qualquer cidade de circunvizinha, do poder que eu tenho. Ele só está numa população maior. Mas é por proporção. Entendeu? Então, se a minha voz, ela consegue ser vista... E olha só, talvez eu seja o prefeito de uma das menores cidades do estado. Mas eu tenho certeza de que a minha voz não é a menor do estado. Isso eu tenho certeza. E quem fez isso fui eu. Então, hoje a gente pegou, por exemplo, a cidade que era pequena, que muitas vezes era mangada. Por exemplo, quem nascia no Coité do Noia, muitas vezes era taxado como... Quem nasce no Coité é o quê? Coitado. Né? E hoje quem nasce no Coité do Noia, tá, pô, o Coité do Noia é aquela cidade do prefeito Bueno, do cara que trabalha, da educação massa. Entendeu? Da educação inclusiva. Meu filho é autista, estuda onde? Na escola pública do município. Porque se ela não servir para o meu filho, ela vai servir para o filho de quem? Aí você faz uma apanhada aí, principalmente quem está em casa. O seu político, o filho do seu político, estuda onde? Na escola pública ou na escola privada? Já está a resposta, se ele presta ou se ele não presta. Porque se ele não cuidar da educação para colocar o filho dele, vai prestar para o seu? E aí o senhor trouxe algo muito interessante, que é a questão da cobrança e ajudar intermunicipalmente. Sim. O fato de ajudar intermunicipalmente acaba, de certa forma, causando desconforto. Claro, vai causa. Por exemplo, a última cobrança assim, pública que eu fiz foi referente a um tomógrafo na unidade de emergência. Não existe um hospital que é referência no estado, referência no Agreste. Então, Coité do Noia, Arapiraca, Taquarana, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, toda essa região vai para a unidade de emergência em caso de trauma. Trauma, o que é que precisa? De um tomógrafo. É o básico. Se um paciente chega lá e sai sem fazer uma tomografia, como é que ele vai adivinhar se ele está com um problema sério? Né? É uma coisa que não tem condição de faltar. Aí você está no hospital, que é referência em trauma, e não tem o tomógrafo há 8 meses. Como é que vai ficar? E a minha cobrança não é referente, por exemplo, ao maltratamento, ao mau trabalho da equipe lá dentro. Não, por exemplo, vocês sabem que a gente teve aqui um incidente desgraçado, que vitimou 16 pessoas na viagem de Juazeiro, e a gente foi muito bem recebido pela equipe da unidade de emergência, né? Pela diretora, pela doutora Bárbara e tal. A nossa cobrança é para dar uma melhor condição de trabalho àquele povo lá. Porque só vai para a unidade de emergência problema. Não vai uma coisa boa, só vai problema. E se a gente não tem o básico, né? Por exemplo, a gente vê lá 50, 60 pessoas no leito. Pessoas há 2, 3, 4 meses, por exemplo, esperando uma placa. Um assunto polêmico aqui. Né? Um assunto polêmico. Que sirva até, por exemplo, de denúncia. Existe lá dentro, por exemplo, você tirar um paciente por exemplo,
dar alta, boto dar alta o paciente, para jogar o paciente para o hospital particular, né? E num conchave, um exemplo, o paciente pagar uma cirurgia particular e o médico receber pelo SUS. Entendeu? Até onde a gente vai aceitar isso? Até que ponto a gente vai aceitar isso? Então, peraí. Recapitulando, o senhor que puxou, viu? Pra quem tá nos assistindo, recapitulando, como é que funciona? Por exemplo, chega um paciente, cirurgia eletiva, principalmente cirurgia ortopédica. O paciente está lá há 1 mês, há 2 meses, pegando uma placa. Aí dá alta o paciente, porque é ortopédica, né? Você não vai ficar no hospital internado por conta de um braço quebrado. Você recebe alta, joga o paciente para outro hospital, opera, teoricamente, teoricamente no particular, né? Quando, na verdade, o médico recebe particular e SUS. Recebe 2 pagamentos. Até onde vai aceitar isso? Até onde a gente vai aceitar essa máfia? Que acontece isso todo dia, pô. Aí você imagina uma pessoa pobre que levou um acidente de moto por qualquer coisa, sei lá, teve vítima, e o cara tá lá 2, 3, 4 meses pegando uma placa. Pô. Ou esperando arrumar o dinheiro para poder ir para cirurgia particular, achando ele que é particular, quando na verdade é particular, porque o dinheiro vai para o bolso, mas é pelo SUS, porque o dinheiro sai do governo também. Entendeu? Então, será que só eu escuto isso? Aí tem não sei quantos prefeitos no Agreste aí. Só o Bueno que sabe disso aí. Só eu que escuto essa realidade. Não. Talvez só eu me importe com isso, entendeu? E eu não me importo com o cara que está pagando do Coité. Com eu que estou pagando do Coité. Porque eu também participo, eu pago também. Quando o paciente chega para lá que diz, a cirurgia é 2 mil, 3 mil reais, o paciente se recorre a quem? A pessoa humilde. Se recorre ao prefeito. E o prefeito vai lá e ajuda. Né? Mas com o cara da Taquarana, que a gente também tem representatividade lá, com o cara da Lagoa da Canoa, com o cara das Caraíbas. Afinal de contas, são todos cidadãos alagoanos. Né? E que a gente sabe a dificuldade. Quem está preparado hoje para fazer uma cirurgia de 5, 6 mil reais? Me diga aí, qual a pessoa pobre que está preparada para isso? Não está, pô. A pessoa não está preparada. Você sofre um acidente, você perde o veículo, você, às vezes, tem vítima fatal com o próprio familiar, tem caixão para pagar, que a pessoa não tem dinheiro para pagar também. Aí está lá, passando 3, 4 meses por causa de uma placa. Aí tu pode aceitar isso. 2026, ano eleitoral, e aí eu queria ouvir do senhor, e que tem um posicionamento, né, forte, e nas redes sociais também, e uma rede forte, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor vê a política aí, em especial para o ano 2026. Eu espero que se enfrentem 2 grandes políticos, né, do Estado. Eu acredito nisso. Como você falou antes, os veículos de comunicação, na minha opinião, tentaram distorcer a imagem do prefeito JHC, né, alegando diversos aí conchaves. Na minha opinião, não existe isso. E olha que eu tenho intimidade de falar, né, sobre o assunto. Eu acredito que vai haver um enfrentamento de Renan Filho com o JHC. É bom para a população essa renovação de pensamento, essa renovação do estilo de político de se fazer. Né? Acredito muito que o JHC, ele enquanto deputado federal, representou muito bem o que ele defendeu, né? As pautas que foram até ele. Acredito muito que ele está renovando a capital, né? Muita gente aí critica porque o JHC tem feito muita festa, tem mudado a economia da capital. Você hoje vai para Maceió, na alta ou na baixa temporada, e Maceió está lotado de gente. Né? Isso faz o comércio render, o emprego direto e indireto, se criar um emprego direto e indireto, a renda girar no município. E ele está sendo referência no Estado. Né? Agora vai enfrentar grandes políticos, né, cacifes políticos do Estado. Não é uma batalha fácil, mas eu acredito que sairá vitorioso. Quais são as prospecções para 2026 em Coité de Noia? Olha só, inclusive é até engraçado isso aí, porque eu fiz até um desafio aos meus 2 deputados atuais. Fiz um desafio ao deputado Gilvan Barros,
quer dar a ele a maior votação proporcional do Estado. Na verdade, eu queria apostar até um cavalo. Ele não deixou apostar o cavalo. Né? Não por causa de mim. Deixar o outro político aqui com inveja. Eu tentei, falei isso e também conversei com o nosso deputado federal, Arthur Lira, que vai para o Senado, né? Dizendo a ele que eu ia dar a ele mais votos do que eu tive para prefeito. E fiz, na verdade, 2 desafios, né? Um desafio eu disse que se eu não desse mais voto a ele do que eu tirei para prefeito, eu renunciaria ao meu mandato. E o outro, que se eu desse, ele me ajudaria a me apoiar numa futura candidatura a deputado estadual. Né? Por aí você tira. A nossa votação, se Deus quiser, será a maior votação da história do município, quebrando o meu próprio recorde, né? Na eleição de 2022, né? Que foi a eleição de deputado, já foi as maiores votações do estado, da cidade. Né? Hoje, Coité do Noia tem quantos habitantes? 10.800. 10.800. Hoje, as pessoas lembram e ouvem falar de Coité do Noia, e o senhor bem falou aí sobre um jargão que era utilizado, né, para tentar depreciar a comunidade como é que é chamado? Na época, era muita piada, né? Certo, mas como é que é chamado de verdade? Quem mora em Arapiraca é arabraquense, quem mora em Coité? Coitenense. Coitenense. É. E existia muita ideia de piadas. Tinha muita piada. Era muita resenha, muita piada, muito... Na verdade, e de fato, por exemplo, você entrava no município e você via o município sem nada, sem vida. Né? Por exemplo, hoje, até aqui Arapiraca, por exemplo, Arapiraca é conhecida como uma das cidades das praças. Né? Muita gente até tira onda. Mas, de fato, a praça ela traz uma vida para a cidade. Você imaginou uma praça sem banco, uma praça sem lugar para você brincar, uma praça sem um quiosque? O que é que você vai fazer numa praça? A primeira coisa que eu fiz foi derrubar todas as praças e refazer todas. Então, hoje a gente está finalizando 100% de todas as praças da cidade. Todas elas com banheiro, todas elas com quiosque, com parque. Então, você tem para onde levar a sua família. Você passa a criar uma cultura no município de socialização. Você está entendendo? Então, que a gente não vivenciava isso nem quando eu fui, antes de ser secretário. Quando a gente pegou o esporte educacional, a gente lutou para inserir um menino com uma menina no mesmo esporte. Porque existia o tabu que a menina não podia tomar banho de piscina com o menino e tal. Então, aí a gente assume a prefeitura. A gente assume a prefeitura e aí a gente vai quebrar um tabu de levar as famílias a ter um hábito de lanchar numa praça, de levar o seu filho para jogar bola, de levar o seu filho para brincar. E aí o seu filho vai ter contato com outra criança, você vai ter contato com outra família. Então essa socialização ela passou a ter a partir do momento que a gente deu vida à cidade. Nosso calendário cultural, a gente preenche. Bueno, você não consegue fazer as melhores festas do estado. Claro que não, porque o município é um município de pequeno porte. Hoje, para eu contratar uma banda, se eu quisesse, eu queria botar o Gustavo Lima para tocar Carnaval, São João, Virada de Ano, que é um cantor, na minha opinião, a nível nacional, um dos melhores cantores sertanejos. Mas o município não tem financeiro para colocar. Até tem, agora você vai fazer um desequilíbrio, né? Você vai deixar de prestar serviço na saúde, deixar de prestar serviço na educação. Vale a pena? E não vale. Mas a gente tem um calendário cultural preenchido com todas as festas. Desde a viagem da Romaria do Juazeiro até a virada do ano. Então, isso o comércio gira durante o ano todo, você está entendendo? Então, você tem que ter esse equilíbrio. E aí, o Coité do Noia começou a passar a ser visto com outros olhos, né? Principalmente no âmbito da educação. Hoje, 35 anos, né? E essa pergunta eu externo aos convidados que aqui vêm, se o senhor tivesse a oportunidade, você está na mesma mesa como essa, com o Higino lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Rapaz, eu não mudei muita coisa, não. Até falaram para mim hoje isso. Eu lhe enxergo como o mesmo Bueno, quando eu tinha 18 anos de idade. O mesmo cara que brinca, o mesmo cara que faz amizade, que gosta da resenha, gosta da brincadeira. Agora, hoje, o cara que tem a condição na mão de poder ajudar o próximo. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara que eu sou feliz, sou um cara que sou grato a Deus, grato ao povo que me deu a oportunidade por estar onde eu estou. Né? Sou um cara que tenho na cabeça de que onde eu estou hoje é passageiro, né? Mas é uma coisa que pode se voltar amanhã, só depende de mim. Né? Então, eu posso sair de prefeito para ser um deputado,
para ser um secretário na capital, um secretário de governo. Eu posso retornar à minha cidade sendo prefeito novamente. Tudo isso vai do que eu fiz, do que eu plantei, né? Então, assim, eu pedi a Deus para estar onde eu estou. E Deus me deu. Então, eu não podia fazer diferente, né? O povo deu a confiança. Você já imaginou, um exemplo, uma cidade onde eu consigo entrar em todas as casas. Se eu estiver cansado, eu consigo sentar em todos os sofás. Se eu estiver com fome, eu consigo comer em todas as cozinhas. Né? Você já imaginou alguém? Quantas pessoas queriam estar onde eu estou hoje? E quantas são gratas? Entendeu? Um cara limpo, que não tem uma passagem numa polícia. Um cara que não tem um nome sujo. Que não está preocupado da manhã ou depois a Polícia Federal bater na minha porta. Entendeu? Então, sou ser humano, erro, normal. Todo mundo erra. Tem os seus altos e baixos, tem seus problemas, que é normal. Todo mundo falha. Mas é um cara que, administrativamente e politicamente, um cara muito redondo, muito reto aí, né, nos pensamentos, né? O senhor... essa é uma pergunta que eu faço a alguns poucos que aqui vêm, mas como político que é e prefeito, e um homem que sempre se dispõe a ser correto naquilo que fala, eu quero ouvir do senhor, qual o valor da palavra de um homem? Se a gente não tiver palavra, vale nada. A palavra, ela vale mais do que o dinheiro, ela vale mais do que o status. Quando meu pai morreu, eu me lembro como hoje, um amigo chamado Eloy, ele era gerente da São Francisco, era uma empresa de ônibus de Maceió. Uma das maiores empresas de ônibus, era Real Lagoas e São Francisco. Mandou me chamar lá e disse assim: Bueno, você quer comprar quantos ônibus? Eu tenho quantos ônibus você quiser você vender. A gente está falando aqui de talvez 1 milhão. Agora eu só vendo esse ônibus. Eu fiz uma pergunta, mas por quê? Senão porque o seu pai só gostava que comprasse esse tipo de ônibus. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar, Eloy, ônibus. Ele disse, mas você compra fiado. E você me paga do jeito que você quiser. E tudo isso foi-se pela palavra que meu pai tinha no comércio. Então, onde meu pai passou, ele comprou e pagou. Onde meu pai passou, ele deu a palavra e cumpriu. Então, isso fez com que o Bueno, na época que o pessoal me chamava de Bueninho, aos 24 anos se tornasse um cara que tem crédito em qualquer lugar. Hoje, a minha prefeitura ela não deve a ninguém. Hoje, ela não deve a ninguém. Você diz assim, hoje acabou a prefeitura, pronto. O meu mandato acaba hoje. Os fornecedores a gente tem, né, todos os dias, né? Todos os dias eu pego medicação, todos os dias eu quebro um carro, peça, combustível e tal. A gente paga qualquer fornecedor sem... Não existe uma pessoa dentro do Agreste, dentro de Alagoas, que não queira vender a prefeitura de Coité. E não foi dessa forma. Né? As pessoas falavam assim, vai vender a prefeitura de Coité, o caba corria. Quem quer passar um ano para receber uma conta? Né? Eu vim do comércio. O cara trabalha todo dia. Chega no final do mês, tem que pagar funcionário, tem que pagar boleto, tem que pagar tudo. Então, quem vende tem que receber. Entendeu? Então, quando você já parte por aí, né, perdendo a palavra nesse sentido, você não tem moral para você administrar uma cidade. Entendeu? Então, para mim, palavra é tudo. Se o senhor tivesse uma palavra para rodar Brasil Mundo, uma frase, que frase seria essa? Eita, aí você me pegou. Talvez não seja uma frase, mas uma ideia para as pessoas. Ame mais, faça mais pelo próximo, julgue menos. Eu acho que tenha Deus no coração. Tudo isso são coisas que a gente deve pensar mais. Não adianta você estar feliz e o seu vizinho está morrendo. Entendeu? Não adianta você estar numa escola boa e o seu vizinho está passando fome na casa. Por exemplo, eu tenho um filho autista. Quando eu descobri que o meu filho é autista, vem uma queda, dá um baque em você. Né? Você sofre, por quê? Porque eu fui escolhido. Hoje eu tenho na cabeça de que eu fui escolhido por Deus. Porque eu peguei o meu filho e tornei o meu filho referência. Então, eu peguei uma cidade onde as pessoas tinham vergonha, por exemplo, de dizer que o seu filho era autista. Eu tinha uma cidade onde as pessoas não levavam os seus filhos para a escola. E hoje as pessoas chegam para mim e dizem, Bueno, meu filho é autista e precisa de um cuidador, e ele vai sim para a escola, ele vai ter um cuidador e vai estudar. Mas se ele passar um ano para aprender uma palavra, sim, mas ele vai passar um ano lá. E vai se socializar. Seu filho não vai ser tratado como um bicho.
Entendeu? Então, assim, se Deus me escolheu para que eu estivesse aqui e fizesse, a gente tem que fazer. Então, você sendo político ou não político, pô, não adianta você dar um bom dia. Por que não dar um bom dia? Você está entendendo? Por que não você não acrescentar uma amizade? Né? Então, tem gente que passa o tempo, a vida julgando, falando mal, conversando merda, né? Invejando os outros. Né? A gente falou aqui, tal Franklin, né? Da FHS. Grande Franklin do Ouro, grande né? Anderson, Adam e Aleph, Gêmeos Brasil. Tá os meninos lá também, dos Gêmeos e tal. Os caras venceram na vida, né? Lutaram muito. Os caras não venceram do dia para a noite. Então. A gente tem que agradecer a Deus, porque os caras tiveram a oportunidade de mudar a vida deles e mudar a vida dos outros, né? Então, a gente hoje tem que agradecer a Deus. Se o cara comprar uma bicicleta, você vê aqui, pô, você tem nessa mesa. Achei bonito duas coisas, né? Uma foi um entalhe. Boa. Né? Mas a gente não pode achar bonito invejando pro mal. Você tem que dizer, pô, o cara tá aqui, o cara conseguiu um negócio bacana, um ambiente confortável. Então, a gente tem que agradecer, né? A oportunidade que você está tendo, né? De vencer na vida. E assim, quando a gente quer o bem pro próximo, o bem vem para você. Coisa boa. Se arrepende de alguma coisa? Tem coisa que a gente se arrepende, mas a gente leva... Tem muita coisa que a gente se arrepende. Só que a gente leva para a vida como aprendizado, né? Como o ser humano é falho, a gente não pode simplesmente apontar um erro. E o que a gente não pode fazer é o seguinte, a gente ser falso moralista. Porque o Bueno tomou cachaça demais. Mas eu também já tomei. Como é que eu vou apontar um erro para uma pessoa se eu também já cometi? Então, todo mundo é falho, todo mundo está passivo a falho. Quando você está numa administração pública, aí que você é mais passivo ainda, porque você imagine, quantidade de telefone que toca, quantidade de ligação, quantidade de mensagem, quantidade de problema que eu resolvo no dia. Então, é impossível que eu consiga absorver tudo, nem dar conta de tudo. Então, e outra coisa, é tudo agora, para resolver agora, né? Nada é para resolver amanhã ou depois. Então, com certeza, eu vou ter mais aptidão ao erro. Eu sou ser humano igual a todo mundo, né? Então, o que é que a gente deve fazer do erro? Servir de aprendizado. E aí, buscar não fazer mais, né? Coisa boa. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Você que chegou até aqui, eu quero pedir para você ir lá no Instagram, né, seguir a gente, né? Aqui no canal, no Spotify, acompanha a gente. De segunda a sexta-feira temos episódios novos aqui para vocês. Se você quer ser um patrocinador, um parceiro do DDI Podcast, entre em contato com a gente também para fazer parte desse projeto. Estamos se aproximando do final do bate-papo e aí a gente sempre faz um bate e volta e eu quero fazer com o senhor um time. Torce para algum time? Torço, mas meu time não é muito bom, não. É o Vasco. Eita, time. Ô, time bom. Uma cor. Uma cor amarelo. Por quê? Cor da campanha. Boa. Um lugar. Coité. Coité. Um livro. Rapaz, eu não sou muito bom de ler livro. Eu acho que talvez o último livro que eu li foi Harry Potter, na época que eu estudava, que era livro didático. Uma música. O senhor canta? Canto ruim demais. Canto ruim demais. Uma música que não sai da sua playlist? Rapaz, eu gosto muito de Gustavo Lima, né? Bloqueado. Quando o cara gosta de tomar uma, escuta Bloqueado. Prefeito, para mim é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Elevou em muito o nível do DDI Podcast, tê-lo aqui, né? Eu tenho certeza que quem está em casa também. A gente passaria aqui horas e horas. As portas do DDI Podcast estão abertas, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Fique à vontade. Não, eu só tenho a agradecer mais uma vez o DDI Podcast, né? Pela oportunidade da gente estar batendo um bate-papo aqui. Espero estar outras vezes aqui para que a gente trate a política de forma bem dinâmica. Estou aqui para que a gente toque assunto polêmico, assunto... para que as pessoas conheçam, de fato, a política em si, como é que ela funciona. Né? Não adianta a gente mascarar o que é a política. Então, abra aqui a oportunidade para que eu venha todas as vezes que você chamar, para que a gente trate realmente tudo. Fico muito agradecido, né? E, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que confia no meu trabalho, as pessoas aqui de Arapiraca, das cidades circunvizinhas que têm observado a gente, né, de fato. Espero contribuir muito mais, não só para o município de Arapiraca, ou para de Coité, mas do Estado, para o Estado também. Né? Onde eu for, a minha palavra vai ser gritar aqui pelo Agreste, por Coité, pela periferia de Maceió, que foi onde eu me criei. Né? Então, assim, você que mora em Maceió, na favela,
nos bairros pobres. Então, minha voz sempre vai ser gritar por vocês, tá certo? Então, onde eu for, eu peço a Deus que dê discernimento para que eu acerte mais do que erre, para que eu continue tendo essa vontade, essa tara de lutar pelo povo, entendeu? E isso me abastece. Talvez hoje isso seja o que mais me deixa feliz. Não seja um carro bom, não seja um dia de lazer, é a vontade de servir. Então, quando a gente serve, a gente se abastece de felicidade, tá certo? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui, né? É um ambiente onde muita gente vai ver, né? Que está crescendo, né? Está crescendo, e está crescendo pela idoneidade do seu trabalho, né? A gente só cresce quando a gente é idôneo no que faz. Então, eu espero que Deus lhe abençoe mais e mais e que a gente possa aí fechar várias parcerias aí pela frente, tá certo? Oh, coisa boa. O senhor fala muito sobre Deus e antes da gente finalizar, eu quero ouvir do senhor qual a relação do prefeito Bueno Higino com Deus? A minha relação com Deus, eu não digo que se resume ao Bueno na igreja. Eu acho que a minha relação com Deus ela é uma relação mais íntima. Ela é uma relação de que eu entendo que como se Deus me desse a oportunidade de servir. Então, de mudar a vida das pessoas, de melhorar a qualidade de vida daquelas que precisam, principalmente os mais pobres, entendeu? Então como Deus me deu essa oportunidade, a maneira de eu ser grato a Deus é fazendo. Entendeu? Tenho muito apreço pela Igreja Católica, sou católico, mas não deixo de ajudar outras congregações. Então, as igrejas evangélicas, principalmente do meu município, todas elas eu ajudo. Sei que tem as suas dificuldades, mas toda a religião que trata do nome de Deus, ela pode contar comigo, né? Respeito toda religião, mas acredito que Deus é tudo e que se Ele me deu essa oportunidade, eu tenho que estar aqui cumprindo com essa missão, né, que Ele deu. Coisa boa. Mais uma vez, quero lhe agradecer, né? Sei que a agenda do senhor é muito concorrida e tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui. Ele elevou muito o nível do DD Podcast, que Papai do Céu continue o abençoando, né? E as portas do DD Podcast estão sempre abertas para você ouvir mais vezes aqui. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem muito assunto, né? Boa. Tem muito assunto. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui também acompanhando a gente no DDI Podcast. Agradecer ao Luiz. Você que é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Quer deixar alguma mensagem para finalizar? Só um abração ao povo de Coité, ao povo de Arapiraca, ao povo de Itaquarana, né, que tem depois trazer uma vereadora forte lá. Boa. Futura candidata a prefeita, se Deus Boa. quiser, que é a Stephanie, né? Que tem desempenhado um papel aí belíssimo lá, tá certo? E dizer a vocês que possam sempre contar comigo. Meu telefone tá aí estampado no meu Instagram, tá certo? O que eu puder servir a população aí, a gente vai lutar para servir, tá certo? Coisa boa. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado. Valeu!